Aí de trazer a palavra para a igreja nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Vamos só mais uma vez, querido, curvar nossa cabeça, que a gente possa orar, breve. Pai, peço ao Senhor que no nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra possa se revelar em nossos corações, Pai. Como nós precisamos da Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa fluir, Deus, através da minha vida, Pai, e na vida das pessoas que estão aqui nesse lugar, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, possa realizar a Tua vontade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa ministração de hoje é Luzes do Mundo. Eu quero trazer um texto aí lá em João, capítulo 1, verso do 5 ao 8. João, capítulo 1, verso do 5 ao 8. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Sabe, queridos, aqui antes da gente falar sobre a luz, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as trevas. Que a palavra aqui em alguns textos que nós vamos ler hoje, ele cita aqui as trevas. Quando a gente pensa em trevas, a gente já pensa em escuridão, amém, queridos? Em escuridão e algo assim, tenebroso, que chega a dar medo, E é mais ou menos isso mesmo. Porém, as trevas, o que são, São as coisas que estão fora da essência de Deus, que afastam o homem da perfeita vontade do Pai. Então, tudo que está fora da essência de Deus, a gente entende como sendo trevas para as nossas vidas. E assim, queridos, as trevas, elas se manifestam assim de diversas formas, em nós. Desde a criação e quando Jesus veio também, e aí ele veio com essa palavra, falando sobre, João aqui falando, que João testificava a respeito da luz, que era Cristo. Ele veio também combater N coisas que aconteciam naquele tempo e se repetem hoje ainda, Por exemplo, intolerância religiosa, As pessoas acreditavam naquele tempo que estavam, no caminho correto, E aí muitos deles na ignorância, eles crucificaram a Jesus, porque não acreditavam que Jesus era o Cristo, aquele que deveria ter sido enviado. Enfim, havia muita coisa também errada naquele tempo em relação a pecado, a ignorância, a falta de conhecimento, enfim. E aí Jesus ele veio naquele tempo, só que o ser humano é um bichinho complicado, Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, ele falou assim, só não mexe naquela árvore do meio do jardim. Tinha N outras árvores, tinha N outras coisas, só não mexe naquela. Falou isso para o homem, é terrível, Não mexe ali, aí você vai ficar todo tempo, o que tem ali que eu não posso mexer ali, Então, acabou que não deu muito certo, queridos? Eles acabaram então fazendo errado. E aí, queridos, isso não é diferente desde aquele tempo, no tempo de Jesus, nos tempos dos profetas, nos tempos de hoje, A gente, infelizmente, a gente continua, em alguns casos, ainda trazendo essas trevas sobre a nossa vida. Quando nós olhamos a nossa volta, é cheio de mal por todos os lados, Quando eu falo mal, e a forma como ele entra nas nossas vidas. Por exemplo, quando a gente fala do mal que entra nas nossas vidas pelos meios digitais, seja pela TV, seja pelo celular, enfim, por aquilo que a gente ouve, Então, eu não sei se você sabia, mas por exemplo assim, se a pessoa, ela lançar na televisão alguma coisa ali, mesmo que seja escandalosa, como aconteceu lá atrás, quando colocaram o primeiro beijo na televisão, foi um escândalo. Que isso? Vai aparecer isso na televisão? Isso não pode, Isso não pode acontecer, O primeiro beijo na televisão foi um
pessoal tudo reclamando e tal. Hoje é normal. Hoje é normal, hoje você olha na televisão, seja um filme cristão, seja um filme não cristão, enfim, está lá o beijo, né, aparecendo ali na televisão, entre N outras coisas, né? Quando colocaram a nudez a primeira vez na televisão, quando, enfim, tudo foi um baque, né? Quando colocaram os relacionamentos que, fora do relacionamento que é entre homem e mulher na televisão a primeira vez, que é isso? Agora, né? Mas agora também é normal, né? Então, as trevas, elas vão entrando na nossa vida, e vão entrando a partir das coisas que nós vemos muitas vezes, é aquilo que nós consumimos, quando nós estamos lá acessando a internet, né, quando a gente está ouvindo as histórias de outras pessoas. Por exemplo, uma coisa, né, que hoje as pessoas, elas, dentro do casamento, por exemplo, elas têm assim, né, elas precisam, a televisão prega isso, né, ela precisa ser feliz. E é claro, todo mundo quer ser feliz, amém, queridos? Em nome de Jesus, não quero que ninguém viva uma vida triste. Porém, queridos, a base do casamento é o homem suportar a mulher e a mulher suportar o homem. Né? E os dois juntos em Cristo, e naquilo que nós vamos aprender hoje aqui, eles poderem viver uma vida juntos, uma vida totalmente alinhada, talvez não, mas suportando um ao outro, em todo o tempo. Né? Então hoje o que está mais fácil? Não, se não deu certo, separa. Vive um casamento aberto, vive um casamento onde a mulher pode fazer o que ela quiser, onde o homem pode fazer o que ele quiser, né? Então, essas coisas, esse tipo de mal, e assim, é treva entrando na nossa casa, né? Pura treva entrando na nossa casa, a gente começa a trazer isso sobre as nossas vidas pelas coisas que nós assistimos, pelas coisas que nós vemos. Então, e ela pode entrar também, né? Pode entrar numa conversa errada no trabalho, pode entrar com anda num círculo de pessoas ali que não são, né, de fato, assim, que não servem a Deus. Então essas trevas, elas podem começar a entrar nas nossas vidas, né? E aí, entrando nas trevas, entra o pecado, né, queridos? Às vezes a pessoa fala assim, né? O pecado por exemplo, né, alguma atitude que eu faço ali, vamos dar um exemplo. Eu faço uma fofoca, é um pecado. Se você não sabia que fofoca é pecado, hein, queridos, né? Fecha a tua boca, no nome de Jesus, né? Então, o pecado, né, a forma de agir, fazer um pecado sim, mas a de deixar de agir também, é um pecado também. Por quê? Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos o que Deus quer das nossas vidas, nós aprendemos isso por vezes após vezes, mas nós nos colocamos numa posição de conforto, de não querer fazer, é pecado. É pecado não agir diante de Deus também, porque Deus te chamou para alguma coisa. Fala para o seu irmão, Deus te chamou para alguma coisa. Então, a desobediência à vontade de Deus, e aí a vontade de Deus, é claro, ela é perfeita, boa e agradável para nós. A desobediência à vontade de Deus, ela traz o pecado nas nossas vidas, e aí pode ser pelas ações das coisas que nós fazemos. Então, muitas vezes nós trazemos as trevas sobre a nossa vida, né? Pelas coisas que nós fazemos, por aquilo que você faz lá, né? Quando você não está na igreja, porque aqui na igreja nós somos todos santos, amém, queridos, né? Inclusive eu que estou aqui, somos todos santos. Mas e quando eu não estou na igreja? E quando eu estou lá no meu trabalho? E quando eu estou com a minha família? Como eu sou? O que as pessoas falam de mim? Como que isso acontece? Então, queridos, o que acontece? E aí, existe um fato importante também, que o que é? Que é a ignorância. Muitas pessoas trazem as trevas para a vida delas por ignorância, né? E o que é essa ignorância? É a falta de conhecimento da perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós não conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas através da palavra de Deus, nós trazemos as trevas sobre as nossas vidas da forma ignorante, quer dizer, da falta de conhecimento. Por isso que é importante, queridos, vocês ganharem tempo com Deus, lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, buscando entendimento na palavra de Deus, através da leitura e da oração. E Deus vai falar com você, você pode ter certeza. Deus, Ele vai falar com você, através da palavra.
né? E por quê? Na ignorância, muitas vezes, nós trazemos e temos certo comportamento na nossa vida que não agrada a Deus. E muitas vezes você nem sabe disso. A ignorância, às vezes, de saber que você está errado. Muitas pessoas, e eu vivi isso muito tempo, vivem uma desgraça no casamento. Porque acha que está certo em tudo, né? E que a outra pessoa está errada em tudo, né? E o casamento ele nunca se acerta. Por quê? Porque a outra parte sempre tem que mudar, você não tem que mudar, é a outra parte que tem que mudar, né? Então eu lembro um dia dessa ignorância, por exemplo, que eu estava orando a Deus, e aí eu estava fazendo fofoca para Deus da minha esposa, falando mal dela, né? Então eu estava ali no quintal da minha casa, orando e falando com Deus, e falando, ela é ruim, né? Ela é isso, né? Eu queria que ela fosse mais assim, eu queria que ela fosse mais daquele jeito, eu queria que isso, que aquilo, né? E falei um monte de queria lá, né? E aí, no momento eu senti assim, que parecia que eu estava falando sozinho, né? Que não era um sentimento assim que... Naquele tempo, assim, eu sempre tinha costume de estar ali orando, e sempre estar sentindo que Deus estava ali, que a presença de Deus estava naquele lugar. E aí, né, uma vozinha no meu coração falou assim comigo, e você? Eu falei assim, eu por quê? Né? Eu por quê? Né? Eu por quê? Eu por quê? E aí falou assim, pô, se você quer isso para o seu casamento, por que não faz você primeiro? Por que não muda? Aí virou tudo contra mim, queridos. Virou tudo contra a minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Por quê? Porque eu estava vivendo na ignorância. Achando que a outra parte estava errada. Achando que era o chefe lá do meu trabalho que estava errado. Achando que era o pastor da minha igreja que estava errado. Achando que era o meu discípulo que estava errado. Achando que todo mundo estava errado. Só eu estava certo. Porque eu estava vivendo na ignorância, na falta do conhecimento das coisas de Deus para a minha vida, para o que eu tinha que fazer, para o que eu tinha que suportar, como eu tinha que viver, como eu deveria agir. E aí existe uma fase que é pior do que essas aí, que é a morte. E o que de fato traz a morte sobre as nossas vidas? Aí quando eu falo morte aqui, né, Cris, não é a morte física, né, apesar de a gente também, por causa de alguns tipos de pecado, as pessoas também adoecem nesses pecados. Mas a morte, por quê? Porque a pessoa, ela assumiu viver nas trevas. Ela mesmo tendo conhecimento do que é certo e do que é errado, mesmo Deus tendo falado para ela a forma de viver, mesmo ela tendo sido ensinada a respeito das coisas, ela se coloca numa posição de falar, puxa, não tem nada a ver. Por vezes, após vezes, essa pessoa ela foi ensinada, isso é errado, isso não agrada a Deus. Sabe, não existe certo e errado, né? Existe aquilo que não agrada a Deus, amém? Não existe certo e errado, existe aquilo que não agrada a Deus. Então se não agrada a Deus, eu não vou fazer, porque isso traz morte sobre a minha vida. Então algumas pessoas assumiram na vida delas, mesmo ouvindo e tendo convicção de que estão erradas, elas sabem que elas estão erradas, elas continuam na prática do pecado, e essas vivem a morte. Conhece a vontade de Deus, porém vive a sua própria sorte. Até conhece a vontade de Deus, mas vive a sua maneira, não a vontade de Deus. E aí, né, queridos, a falta do relacionamento nosso com Deus traz trevas sobre as nossas vidas, né? Todas essas coisas aqui, né, a gente vive um vazio em nossa vida, sem a presença de Deus, sem a essência de Deus sobre nós. Talvez a gente até tenha experimentado algum dia essa presença, mas hoje não mais. Tanto faz para a gente se a gente orar, se a gente não orar, se eu ler a Bíblia, se eu não ler, tanto faz. E isso aos poucos vai trazendo as trevas sobre a nossa vida. Então, esse conjunto de coisas que eu falei aqui, o mal,
o pecado, a ignorância, a morte, a ausência de Deus, todas essas coisas são trevas. Tudo isso é trevas. Todas essas coisas são trevas sobre as nossas vidas. Porém, queridos, foi para isso que Jesus veio, amém? Foi para isso que Jesus veio, para tirar isso da nossa vida. Lá em João, capítulo 8, verso 12, Jesus fala assim, de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, aquele que segue a Jesus não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz das vidas. Então, Jesus, ele veio, querido, ele veio para trazer essa luz de entendimento sobre todas essas questões. Quando eu tenho uma vida alinhada com Deus, e eu estou na minha busca incessante pela presença de Deus para a minha vida, todas essas coisas, todo o mal, todo o pecado, toda a ignorância, toda a morte, toda a ausência de Deus, não vai fazer parte da minha vida, porque onde há luz não há treva, querido. E Jesus, ele veio para trazer essa luz sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa vida. Olha só que importante que é naquele contexto que eu estava falando ali, eu, no meu relacionamento ali com a minha esposa, se Deus não tivesse trazido esse entendimento sobre a minha vida, hoje é perfeito? Não é perfeito, mas poderia ser muito pior o meu casamento. Muito pior. Então várias áreas da minha vida hoje, elas poderiam ser muito pior se Deus não tivesse revelado a verdade dele sobre a minha vida. E eu escolhesse andar nessa verdade. Eu escolhesse de todo o meu coração andar na luz. Andar na luz que é Jesus. A palavra de Deus, onde a gente leu, fala ali, a luz que ilumina toda a humanidade. Eu não sei se você já procurou um objeto num lugar escuro. Você precisava encontrar alguma coisa dentro do seu quarto lá, e aí, sei lá, acabou a energia, apagou a luz, não sei, você estava com preguiça de acender a luz, e aí você fica ali tentando encontrar o objeto. É fácil de encontrar? Não é fácil. É fácil, queridos? Talvez só para mim é difícil, para todo mundo seja fácil. Então, não é fácil encontrar um objeto. Assim, as coisas da nossa vida também, queridos. Só com a luz de Cristo sobre as nossas vidas é que é fácil a gente entender tudo que está acontecendo à nossa volta. Tudo que Deus quer da minha vida. Então, uma vida afastada de Deus, que traz trevas sobre a minha vida, ela traz muitas incertezas, traz muitas dúvidas, traz muito medo, traz muita decepção, traz muito erro. Por quê? Porque é uma vida distante de Deus, distante da luz. Eu não sei você, mas eu preciso disso na minha vida, demais disso na minha vida, nas diversas áreas da minha vida. Uma coisa, sabe, queridos, uma coisa é você ir lá, por exemplo, você tem um negócio, você faz um treinamento para o seu negócio, você faz é muito legal isso, a gente precisa treinar, a gente precisa aprender, mas enquanto você não alinhar o seu negócio, a sua vida, aquilo que você quer fazer, à luz da palavra de Deus, vai demorar a dar certo. Vai demorar a dar certo. Então, todas as coisas na nossa vida que nós trazemos à luz de Cristo, ela melhora. Lá em João capítulo 12, verso 44 e 46, diz assim, Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas.
Então, a revelação de Jesus para as nossas vidas, como Jesus fazia, como Jesus andava, como Jesus se comportava diante das situações, tudo aquilo que nós aprendemos aqui nas Escrituras, é a revelação da luz sobre nós, querido. Então Jesus, ele veio para isso, quando ele fala aqui, ó, né, que ele fala aqui, ó, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então quando nós olhamos para a vida de Jesus, e a forma como Jesus andava, a luz que Jesus transmitia para as pessoas, né, nós olhamos o próprio Pai. Jesus, ele veio para revelar o Pai a nós, as nossas vidas. Então, viver na luz e andar na luz, quer dizer, um privilégio que foi dado a toda a igreja. Eu não sei se você sabe, queridos, mas eu em casa, eu tenho uma Bíblia eu tenho Bíblia em todas as versões. NAA, NVI, Revista e Corrigida, Linguagem de Hoje, né? Eu tenho em todas as versões possíveis, eu tenho lá em casa, da Bíblia. Porém, queridos, eu posso pegar a Bíblia, eu posso dar de presente para alguém, eu posso sair na rua com todas as minhas Bíblias se eu quiser, eu posso entrar num ônibus e ler a minha Bíblia, eu posso trazer a minha Bíblia para a igreja como eu costumo fazer, né? Nós não temos aqui nenhuma intolerância ainda, à leitura da palavra de Deus. Existem lugares onde as pessoas, cada pessoa tem uma página da Bíblia. Cada pessoa tem uma página da Bíblia. E aí elas trocam páginas da Bíblia, com o risco de serem mortas por causa disso. Olha a riqueza que nós temos na nossa mão. Olha a riqueza que você tem na sua mão. As pessoas se arriscam a morrer para ler uma página da Bíblia. Olha só como que é isso, né? Então existem lugares onde as pessoas estão sendo presas por ter uma Bíblia, por manifestarem a fé delas. E aqui não, queridos. Você pode fazer isso a hora que você quiser, aonde você quiser. Se na hora do seu almoço, lá no trabalho, você quiser pegar uma Bíblia e ler, ninguém vai se opor a isso. Então, olha a facilidade que a gente tem hoje, e a gente está perdendo isso. Nós estamos absorvendo muito mais vamos dizer assim, as trevas, do que absorvendo aquilo que Deus tem para dar para nós, que é a luz de Cristo sobre as nossas vidas. Pelo simples fato de se acomodar. Pelo simples fato de se acomodar. Fala assim para o seu irmão, não seja assim, irmão. Então é muito importante para todos nós, que a gente possa andar na luz. Lá em João capítulo 12, verso 35 e 36, Jesus falou assim, ó. E Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Olha só, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Queridos, quando nós vivemos sem o entendimento das coisas de Deus sobre as nossas vidas, sem o entendimento da vontade de Deus sobre nós, nós estamos vivendo uma pura ignorância. Numa pura ignorância. A gente está brigando com coisas e vivendo uma vida, às vezes, cansativa, estressante, pelo simples fato de não conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí, queridos, o que acontece? Nós
temos essa luz sobre as nossas vidas, amém? Fala assim para o seu irmão, você tem essa luz sobre você, que é Cristo. Desde o dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, fomos batizados em Cristo, essa luz ela resplandece através das nossas vidas, amém, queridos? Ou deveria. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 14, 16, fala assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha o que a palavra está falando aqui, ó, que nós somos as luzes do mundo, amém, queridos? Credo. Ninguém gostou de ser luz? Né? Pode ser um lampião, uma fogueira, né? Brincadeira. Nós somos as luzes do mundo. Amém, queridos, né? Então nós somos as luzes do mundo. Nós refletimos às pessoas a luz de Cristo que está em nós. Então, por que é importante que eu abandone todo e qualquer tipo de treva na minha vida? Para que eu possa resplandecer a luz de Cristo, para aquilo que eu realmente fui chamado. Olha o que a palavra está falando aqui, ó: vocês são a luz do mundo. A palavra está falando aqui para a gente aqui, ó, olha o que fala aqui, ó: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então as pessoas precisam olhar para nós, queridos, nós precisamos sair para fora dessas quatro paredes aqui, e as pessoas precisam ver Cristo em nós. Não é mais do mesmo. As pessoas não precisam mais do mesmo, elas não precisam que a gente seja igual a elas. Não, nós temos que ser igual a Cristo, querido. E quando as pessoas, elas olharem para você e ver essa luz em você, algo diferente vai acontecer na vida dessa pessoa. Porque ela está vendo Cristo na sua vida, ela está vendo tudo que Deus está fazendo na sua vida, e as suas boas obras vai glorificar o Pai que está nos céus. Então, sabe, nós temos que ter a nossa vida de forma que as pessoas, quando nós chegamos num ambiente assim, que as pessoas, puxa vida, né? Olha quem está aqui, né? Que a gente possa trazer segurança para esse ambiente, que a gente possa trazer paz para esse ambiente, que a gente possa trazer harmonia para esse ambiente. Mas tem muito crente que às vezes traz confusão para os ambientes, né? Não, você é a luz. Não permita ser assim na sua vida. Antes da gente olhar para as pessoas e julgar o erro das pessoas, vamos olhar para nós primeiro, querido, e ver como que nós estamos andando com Cristo. Vamos olhar para dentro de nós e ver como que nós podemos suportar as pessoas, como que nós podemos amar mais. Porque para isso a gente foi chamado, né? Para que a luz de Cristo brilhe através de mim, brilhe através de você. E não sou eu que estou falando, a palavra está falando que vocês são a luz do mundo. Lá, em Efésios capítulo 5, verso 8 ao 10, fala assim, ó: porque no passado nós éramos trevas, mas agora nós somos luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Fala assim para o seu irmão: bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável a Deus. Não o que eu gosto, vocês estão entendendo? Não é fazer o que eu gosto, é fazer o que é agradável a Deus. É aqui que a gente erra muitas vezes, porque nós queremos fazer o que nós gostamos. É gostoso um negócio, é gostoso aquilo ali, é gostoso aquilo, mas uma coisa que às vezes é dificultoso para nós, que agrada a Deus, nós não temos vontade de fazer.
Porém, Deus te chamou para isso, querido, para ser luz nessa nação. E essa nação e as pessoas à nossa volta, elas estão precisando muito disso. Sabe, queridos, existiu na minha vida assim, 3 momentos muito marcantes da minha vida, aonde eu presenciei assim essa luz, que eu estou tentando explicar para vocês desde o começo aqui. O primeiro momento dessa luz na minha vida, queridos, foi quando eu fui na igreja evangélica pela primeira vez. E aí eu entrei na igreja, e o pastor trouxe uma mensagem da cruz mesmo, do amor de Jesus. E naquele dia ali eu fui impactado. A luz de Cristo, ela veio assim, ela tirou, né, aquela escuridão que me atrapalhava de ver as coisas. E eu já saí daquele lugar, naquele dia, eu já saí impactado daquele lugar. No outro dia de manhã, sem muito conhecimento, eu já estava lá com a minha Bíblia católica, né? E tem mais livros do que a Bíblia evangélica. Eu estava lá com a minha Bíblia no domingo na escola dominical, porque eu queria né, o pessoal falou que tinha uma escola no outro dia de manhã, e eu já estava lá na escola dominical, porque eu queria ver mais dessa luz sobre a minha vida, porque eu não podia imaginar, queridos, que uma pessoa podia me amar da forma como me amou. E eu ficava ali sentado no meu lugar, e eu falava assim, puxa vida, como pode alguém me amar, mesmo eu sendo assim? E cada vez que eu falava isso, o pastor, ele soltava uma frase de impacto, lá parecia que ele estava até discutindo comigo. Soltava uma frase de impacto ali que trazia revelação sobre o meu coração e trazia a luz sobre a minha vida, que isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quantas coisas foram evitadas de ruim na minha vida, depois que eu conheci a luz, que é Jesus. Isso me salvou do monte de encrenca. E a segunda vez, queridos, foi quando eu assumi o papel de batizar e de testemunhar isso para todas as pessoas, de que eu era de Cristo e de que eu não abriria a mão disso. Foi algo também assim maravilhoso na minha vida, foi um divisor de água na minha vida, quando eu tomei essa decisão. E a terceira, queridos, foi quando eu passei pelo encontro com Deus. Eu não sei aqui quem ainda não passou pelo encontro com Deus, mas a terceira foi quando eu passei pelo encontro com Deus. Sabe quando você tem algumas memórias bem fortes na sua cabeça assim? Então eu tenho essas 3 memórias assim, muito fortes na minha cabeça. Eu vejo o pastor lá no púlpito, do jeito que foi, assim, eu tenho aquela imagem gravada na minha cabeça, né, da primeira vez que eu entrei na igreja. Eu tenho gravado na minha cabeça da pessoa, né, confirmando comigo que eu queria ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e me mergulhando nas águas, né? E eu tenho essa revelação de quando essa imagem na minha mente, de quando eu estava lá no encontro, e que a única coisa que eu falava para Deus é que eu não queria mais ir embora daquele lugar, que eu queria ficar lá. Perguntava para Deus, eu posso ficar aqui? É tão bom aqui. E sabe, eu não sei se você já foi para o encontro, mas se você não foi, queridos, é tremenda a revelação de Deus que vem sobre as nossas vidas naquele lugar. Quanta coisa eu descobri. Eu achava que eu já estava tão bem, eu achava que eu estava voando na presença de Deus, né? E aí eu cheguei lá, eu aprendi tanta coisa. A luz de Deus veio sobre muitas áreas da minha vida.
E ali eu pude ver, queridos, como a minha vida poderia ser muito melhor, vivendo nessa luz. Então foi 3 momentos assim, maravilhosos na minha vida, onde a luz de Cristo assim, brilhou sobre a minha vida. E é claro, né, que todo dia a gente aprende, todo dia a luz de Cristo, ela brilha sobre algo nas nossas vidas. E o que é importante falar também, sabe, queridos, que quando eu vou refletir sobre como eu vejo assim a gente quando a gente anda sem essa luz, é como se eu tivesse desenhando a história da minha vida, como eu gostaria que ela fosse, com os olhos fechados. Então eu fecho os meus olhos e ali eu desenho, né? Eu desenho ali o meu casamento, eu desenho minha casa, eu desenho meus filhos, eu desenho, né, com os olhos fechados. Como que vai ficar esse desenho, queridos? A hora que você abrir o olho, nem você entende o desenho. Mas quando nós pensamos na nossa vida, à luz de Cristo, queridos, a palavra de Deus fala que, né, a vontade de Deus ela é perfeita e agradável a nós. É tão maravilhoso saber que, eu não estou falando aqui para você, puxa vida, eu quero viver essa vida boa. Não tem vida boa não, queridos, né? Jesus ele falou para nós, nesse mundo tereis aflições, amém? Né? Eu tenho tristeza? Tenho. Eu piso na bola? Piso. Acontece coisa ruim na minha vida, eu recebo notícia ruim? Recebo. Eu sou desafiado? Sou. Mas quando Cristo vem no meu coração assim, aí Ele fala, eu estou contigo, não tem preço, queridos. Não tem preço. Receber essa luz sobre as coisas e Deus, Ele colocar às claras, tudo que você precisa fazer, como que você precisa fazer, como que você tem que agir, né? E Ele trata nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. É só você deixar essa luz entrar na sua vida. Então se você, nessa noite, que você, né, quer parar de desenhar, né, a sua vida com os olhos fechados, eu gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus, que a gente tirasse um tempo com Deus agora. Talvez, queridos, está precisando dessa... Talvez está precisando dessa luz aí em alguma área da sua vida. Eu até conheço algumas pessoas aqui, mas na intimidade só Deus te conhece. Aquilo que você sofre, o quanto você aguenta. Quando eu falava lá sobre o casamento, e eu gostaria de completar, hoje o mais fácil para as pessoas é desistir. É desistir de um trabalho, é desistir de um filho, é desistir de uma esposa, é desistir de um marido. Porque o mundo tem pregado para a gente, e muitas vezes a gente aceita isso sobre nós, que a gente precisa ser feliz, que nada pode estar incomodando a gente, que nada pode estar atrapalhando a nossa vida, e aí a gente quer desistir de tudo. Mas quando a luz de Cristo vem sobre nós, queridos, ela nos ajuda a suportar as dores, ela nos encoraja a continuar, porque nós não estamos ligados a este mundo, amém, queridos? Nós estamos ligados a um propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Você está ligado a um propósito eterno de Deus para a sua vida. Então eu gostaria que você, nessa noite, que você possa pensar, querido, no que nós conversamos aqui nessa noite.
E clame a Deus nessa noite. Aonde na sua vida está precisando dessa luz, essa luz que traz entendimento, essa luz que traz direcionamento? Qual área da sua vida? Você tem andado, de que forma você tem andado? Se você tem andado em trevas, existe um quarto escuro aí dentro de você, aonde precisa de luz. Talvez exista aí o quarto do pecado, o quarto da solidão, o quarto da tristeza, o quarto do desânimo, o quarto do casamento ruim, o quarto do negócio falido. Pede a Jesus que traga luz sobre isso. Peça a Jesus que traga luz sobre isso, para que você possa ver as coisas com clareza, para que você possa entender o que você precisa fazer para consertar tudo. E se você pedir, Ele vem, queridos. Se você pedir, Ele vem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você pedir, Ele vem. Invoca o nome dEle na sua vida. Qual é a área da sua vida? Ou quais são as áreas da sua vida? Às vezes é a área ministerial, financeira, conjugal, dos relacionamentos. Não viva mais na ignorância, não viva mais na ausência de Deus, não viva mais no pecado e na morte. Deixa Deus trazer verdade, justiça e bondade sobre todas essas coisas. Deixa Ele entrar lá na sua casa, deixa Ele entrar na sua vida, com a luz dEle. Busca por esse relacionamento. Diga: Pai, o meu coração anseia pelo Senhor, o meu coração anseia pela revelação da Tua luz sobre a minha casa, sobre a minha vida. Enquanto você vai orando e pedindo que do Espírito Santo, Ele vai passando sobre a tua vida, Ele vai administrando isso sobre você. Comece a receber isso no seu coração, comece a visualizar todas as coisas restauradas. Comece a visualizar, queridos, mesmo que você não creia, todas as coisas restauradas. Deixa a luz de Cristo brilhar sobre você. Deixa a luz de Cristo brilhar sobre você. E aí você vai sair desse lugar refletindo a luz de Cristo em todos os lugares aonde você entrar. Quando você entrar lá na tua casa, vão ver a luz de Cristo em você. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá no teu life, vão ver a luz de Cristo sobre a tua vida. Deixa essa luz brilhar sobre você. Reflita a luz de Cristo sobre todas as pessoas e dá testemunho das boas obras de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te louvamos pela tua bondade, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, pela palavra, Senhor,
por esse momento, pela Tua presença aqui nesse lugar, Pai. Nós Te louvamos por isso, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Pai, que o Teu amor esteja derramado sobre cada vida aqui nessa noite, Pai. Que cada pessoa possa sentir, Pai, o Teu amor, ó Pai, transbordar, Deus, do Teu amor para as outras vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a luz que há em Jesus possa ser multiplicada sobre as nossas vidas. Que a consolação, a bondade, a amizade, o poder do Espírito Santo esteja continuamente sobre as nossas vidas. E se você crê nisso, você diz: dá um abraço bem forte na pessoa do seu lado antes de ir embora.